Queridos, é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui nessa noite. Estou diante de uma igreja missionária, amém? Igreja missionária, que tem um compromisso com Deus e com a sua missão. E graças a Deus por isso. Ontem nós falávamos dela lá em Ademar de Barros. Uma equipe estava em Ademar de Barros, outra em Ubuarama e outra estava em Paraíso do Norte. Aí nós falando assim, brincadeira, é brincadeira séria, dizendo assim, olha, um dos meus objetivos, não sei quanto tempo vou ficar aqui, mas um dos meus projetos seria, não mais só aqui, né, perto, mas nós temos assim um missionário distante. Olha, Paranavaí enviou um missionário para outro país, enviou para outro estado. Ontem nós estávamos em 3 lugares ao mesmo tempo, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Mas o Senhor pode levantar homens e mulheres aqui nesse lugar para mandar fazer missões em alguns países, até mesmo em lugares onde é que tem que ser usada a transcultura, que seria em outro idioma, até mesmo dentro do Brasil mesmo. E é muito bom sabermos que a igreja está com compromisso, não só porque nós fomos escolhidos por Deus maravilhoso, mas um compromisso de ajudar nessa obra grandiosa, que é salvar os perdidos e o escravo do inimigo para o reino eterno do Pai. Amém? Aos nossos irmãos da igreja local, que nos ajudaram ontem em alguns lugares, né, que foram convidados e aceitaram com prontidão. Com certeza Deus tem bênçãos grandiosas para vocês, muito mais além daquilo que nós estamos pedindo aqui, do que aquilo que nós estamos pensando. E também nossos irmãos visitantes, né? Nós temos irmãos jovens aí, fazia tempo que a gente não via, hoje está com a gente. Deus abençoe vocês também. Eu estarei falando sobre amor incondicional. Amor que não oferece condição para nos amar. Um poeta escreveu: se o mar tornasse em tinta, o céu em papel, e uma pena sempre escrever dia e noite, ao mar daria um fim. E mesmo assim não conseguiria expressar todo o amor de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, o amor de Deus é infinito. É infinitamente mais. E todo esse amor ele tem usado para nos amar. Eu e você somos alvo desse amor tão grandioso, imensurável, que não tem como nós dizermos aqui. Se seca o mar e não consegue expressar tão grande amor, com certeza é um amor que não tem como os seres humanos explicar, limitado como somos, explicar o amor de um Deus eterno. Max Lucado ele escreve assim: Jesus ama como você é, porque Jesus é a expressão da graça e da misericórdia de Deus revelada ao ser humano. Jesus te ama como você é. Talvez você está perguntando, mas como eu sou? Talvez como eu. Às vezes mentimos, às vezes fingimos, às vezes nós enganamos, às vezes roubamos, às vezes maltratamos, falamos mal, mas Max Lucado escreve, baseado no amor de Deus, que Jesus nos ama assim, como nós somos, cheio de falhas e limitados. Mas aí ele continua: Jesus te ama como você é, como eu sou, mas ele se recusa a deixar nós desse jeito. Sabe qual é o desejo do coração de Deus para nós? É que nós nos tornamos semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Deus não quer só te amar, Ele quer ir muito além. Ele quer fazer você e eu imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E o que nós lemos aqui em Filipenses 2, 5 ao 11, Paulo traz para nós algo maravilhoso. E ele começa dizendo assim: olha, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo escreve como o Senhor Jesus deixou sua glória incomparável no céu e humilhou-se como servo,
sendo obediente ao seu Pai, ao projeto da eternidade, da triunidade divina, para o nosso benefício. Você já parou para pensar, com grande benefício, um Deus Todo-Poderoso que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ama tanto, que Ele trabalhou tanto na eternidade, mesmo sabendo que nós, os nossos pais, ia pecar, ia trazer a morte aos seres humanos, mas agora Ele diz assim, olha, Ele se humilhou até a morte de cruz para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Paulo aqui ele está sugerindo para que nós adotamos atitudes de Cristo, de altruísmo, serventia, humildade e obediência. Paulo está dizendo assim, filho, tem o mesmo sentimento de Jesus, o seu mestre. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu estou dizendo assim, eu quero ser como Jesus, eu quero obedecê-lo, meu Salvador, porque Ele me amou e se entregou por mim, e Ele é meu exemplo maior, inclusive de obediência. O maior exemplo nós temos como cristãos, que cristão é aquele que segue o seu mestre, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é aquele que obedece a palavra de Deus como Jesus obedecia. Então ele diz para nós assim, olha, sede humilde como Jesus, sede obediente como Jesus, tenha o sentimento de servo. Hoje nós vemos por aí que ninguém quer ser servo. Está em nós, o pecado trouxe para nós ser servido, queremos ser servido. Já passou alguém nessa igreja aqui que era pastor? E quando alguém chamava ele para puxar uma cadeira, ele fala, não, isso aí é problema com os diáconos que puxa cadeira, leve mesa. Sabe o que é um diácono? É servo 2 vezes. Um presbítero, servo 3 vezes. Ele era membro, ele é servo. Se tornou diácono, é para ser servo. Presbítero, servo. Pastor, servo. Porque o nosso exemplo maior é Jesus, o Rei da Glória. Veio para servir e não para ser servido. Como você tem enfrentado o cristianismo? Você como cristão tem olhado para você e acha que tem que ser servido? Nós cristãos verdadeiros não fomos chamados para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Tanto ao nosso Deus em obediência e amor, como ao nosso próximo. Fomos chamados para servir a esse Deus maravilhoso. Aí Paulo diz assim, olha, Jesus Cristo sendo em forma de Deus, Ele sempre teve a natureza divina como o Pai e o Espírito Santo. Tem 3 classes de natureza. Isso está na Bíblia. Tem a natureza humana, que é do homem. Homem, natureza humana. Natureza dos anjos angelicais. E a natureza de Deus, natureza divina. E a Bíblia diz que Jesus sendo em forma, natureza divina, Ele vem para revelar ao mundo o amor de um Deus que nos ama e promete a eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o presente de Deus para nós. Eu e você podemos até não levar a sério o evangelho que é pregado nos púlpitos, na televisão, no rádio ou nas ruas. Quando alguém fala que Jesus é aquele que nos ama, é o presente de Deus para nós, como eu tenho encarado esse presente? Será que eu tenho feito pouco caso com o presente de Deus para a nossa vida? Ou coaduada pela graça e pela misericórdia? Jesus, para se revelar como a graça do Pai, o presente de Deus para nós, o mundo perdido, Ele não se apegou aos direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios na glória do Pai Todo-Poderoso lá no céu, a fim de que nós fôssemos salvos. Abriu mão. Você nunca vai entender esse mistério de Jesus. Eu, com certeza, eu nunca vou entender. Como pode um ser divino, maravilhoso, todo-poderoso e Deus, Criador de todas as coisas, abrir mão de toda a sua glória, para tomar um lugar maldito na cruz, por causa de mim e por causa de você. Um dos princípios maravilhosos é que Jesus deixou a glória por nós. Como você tem lidado com isso? Você tem honrado a Ele como cristão? Hoje nós estamos vendo, né? O Brasil é um país cristão.
Você já viu essa frasinha, né? Bonita essa frase. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Aí tem aquela frase: o Brasil é um país cristãos. É um país de cristãos. Será? Cristão é aquele que é seguidor de Cristo. E para ser seguidor de Cristo, tem que sair do mundo. A palavra de Deus diz assim: aquele que ama os prazeres do mundo é inimigo de Deus, então não é cristão. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas sendo iludidas, achando que é um cristão, mas está muito longe de ser. Então talvez Jesus está perguntando para nós assim: olha, eu deixei a glória do Pai, eu despi das minhas vestes reais, da coroa como rei dos reis. E o que você tem feito por gratidão? Por tudo que eu fiz por você? O outro princípio que eu acho que o Senhor quer ouvir de nós é: Jesus deixa a sua glória para nos salvar, sabendo que nós somos alvo do seu amor. O que tem nós feito para, pelo menos dizer: Senhor, por gratidão, eu quero te servir, te adorar e te obedecer. O que temos feito? Ele deixou tudo, esvaziou-se da sua glória para nos salvar. Ainda Paulo continua escrevendo assim, ó: aniquilou-se a si mesmo. O texto grego, da qual foi traduzida essa frase, está escrito assim: ele se esvaziou, deixou toda a sua glória celestial, posição, riqueza, direitos e uso das prerrogativas divinas, para vir morrer por miseráveis, pecadores, ingratos e desobedientes. Isso só pode ser consertado quando nós levantamos a mão e eu digo assim: Senhor, seja meu Senhor e meu Salvador, eu entrego a minha vida, eu aceito o seu sacrifício por mim, que tu fizeste na cruz, para pagar através do seu sangue os meus pecados e purificá-los. Então o texto está dizendo assim: olha, deixou de lado a glória celeste, a riqueza, prerrogativas divinas. E sabe o que isso incluía? Não era só deixar e vir aqui e fazer um tour aqui no Brasil, no mundo. Não. Era aceitar o sofrimento, a incompreensão, os maus tratos, o ódio do ser humano e a maldição da cruz. Não era só ele sair e esvaziar e vir e passear pelo Brasil e pelo mundo, não. Mas ela para sofrer na mão de homens, mulheres, jovens, ingratos, profanos, desobedientes. Finalmente, ele aceitou a maldição da cruz. Na lei de Moisés estava escrito assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldito, para que você e eu fôssemos benditos do Pai. Amém? Embora Jesus permanecesse em tudo divino, ele tomou uma natureza humana, com suas tentações, humilhações, fraqueza, porém sem pecado. Esse é o detalhe que nos leva para junto do Pai. Ele tomou a natureza humana. E eu e você, que nós temos sofrido como nós temos a natureza humana, somos tentados sempre. Somos tentados pela mídia, na televisão, na internet, somos tentados na rua, somos tentados nas casas noturnas, somos tentados em todos os lugares que você vai. Sofremos humilhações. Se eu perguntasse se alguém aqui que está aqui nessa noite já sofreu humilhação, com certeza todos levantariam a mão. Todos os seres humanos sofrem humilhação. E o que dizer da fraqueza? Somos fracos, limitados. E esse Deus maravilhoso chamado Jesus, o Filho de Deus, o Deus unigênito, ele aceitou a natureza humana, com suas tentações, humilhações, fraquezas, porém sem pecado. Porque se ele também pecasse, ele não tinha poder para nos purificar.
a nossa vida de nossos pecados. Mas a Bíblia diz assim, que ele foi tentado em tudo, como eu e você, mas sem pecado. E agora o sangue de Jesus, pelo sacrifício eterno, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você já conseguiu entender o grande plano da salvação? Quando você lê os 4 evangelhos, você entende tão grande amor? Como pode um Deus tão maravilhoso, amoroso, Criador do universo, se esvaziar e vir para nos salvar? Você já conseguiu entender o plano da salvação? O plano da salvação foi arquitetado na eternidade, numa época que não sabemos, mas nós sabemos que Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, sabendo das coisas antes que aconteça, Ele sabia que eles iam fazer o homem e a mulher, Adão e Eva, e eles pecariam. E ainda esse plano elaborado na eternidade, também foi elaborado quem seria o salvador do ser humano caído pelo engano, o engodo de Satanás para pecar. E Jesus se prontifica. Quando você lê a palavra de Deus, você fica encantado com a triunidade trabalhando em prol do ser humano. Como nós éramos lá fora no mundo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Mas a Bíblia diz que Deus, em Jesus, envia o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem nos convencer. Um dia ouvimos o Evangelho da paz. O Evangelho que é poder de Deus. Para transformar o ser humano caído num ser humano vitorioso. E esse Espírito Santo nos conduziu até Jesus. E um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E ninguém continua o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. Ninguém continua o mesmo. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós podemos até tentar a não amá-lo. Podemos até fingir que não o vemos. Podemos até arrumar alguma desculpa para não segui-lo. Mas você sempre vai estar admirando esse Jesus maravilhoso. E na eternidade, Jesus já estava decidido, ele virá. O unigênito Filho de Deus virá. E o Espírito Santo nos conduz a esse Jesus maravilhoso. E Jesus é o único caminho que leva ao Deus Pai Todo-Poderoso. Às vezes perguntamos, aonde os pecadores, desobedientes e ingratos entram nessa história? Você já perguntou? De um projeto tão grande, que não tem como nós entendermos. Até hoje o ser humano está encontrando galáxias novas no universo. Até hoje estão encontrando animais que ninguém conhece ali na Amazônia. Agora por isso que tem uma aldeia que eles não conseguem ter contato com a aldeia. Inclusive achei até engraçado, o avião dos repórteres foi dar uma rasante e eles pegaram um flash e começaram a tacar flecha no helicóptero. Como entender um Deus tão poderoso que o homem desce na profundeza do mar e cada dia descobre algo diferente? Vai para o universo, tem sol maior do que o nosso. Vai para o fundo do mar, tem seres que ninguém conhece. Vai para a floresta, tem coisas maravilhosas. Cai no mundo mineral, vegetal, ficamos abismados. Aonde nós entramos? Nessa história de amor e graça. Nós entramos quando Jesus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Adão e Eva, nossos pais, pecaram. E o pecado é uma divisão entre nós e o nosso Deus. E quando Adão e Eva agora pecam, eles se tornam inimigos de Deus. Mas é um inimigo que Deus o ama. O ser humano perdido nas trevas do pecado é os pecadores perdidos, mas Deus os ama com amor incondicional, como eles são. E é por isso que Ele levanta homens e mulheres para levar o Evangelho ao mundo. Porque o seu amor incondicional ama como eles são.
Ele ama o mundo, mas ele recusa deixar o mundo assim. Jesus se revela agora como o presente de Deus para os seres humanos. Você já recebeu esse presente na sua vida? É um presente que não tem preço. É um presente que não tem como nós pagarmos. É um presente que não merecemos. Você já recebeu esse presente de Deus, aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Aí ele continua dizendo assim, olha, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é imenso e alcança todos os homens. Talvez você fale assim, mas é aquele um que matou todas aquelas crianças no Rio de Janeiro. Deus o amava. Pena que ele não quis ficar vivo para chegar aos pés de Jesus. Ah, mas o estrupador, Deus o ama, só que se recusa a deixar ele dessa maneira. Ah, mas aqueles assassinos da Candelária, Deus os ama. Porque a Bíblia diz, Jesus dizendo, olha, eu vim para aqueles enfermos, eu vim para pecadores perdidos, não vim para santos e perfeitos. Deus ama de tal maneira, por isso que eu e você tem que sair por aí e falar de Jesus para esses perdidos que estão na droga, no tráfico, e dizer que Jesus os ama como eles são. Mas só que se recusa a deixar eles desse jeito. Ele quer que eles se pareçam com Jesus, o seu Filho. O amor de Deus não vamos conseguir entender nunca. Quando alguém que matava, espancava, jogava na cadeia, como Paulo, um dia se prostra diante do Salvador de toda a terra, Jesus. E agora aquele homem que se achava o grande, valentão, e matava e jogava na cadeia. Ele diz assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele fala, olha Paulo, até hoje você me perseguiu, mas a partir de hoje você será perseguido. E esse homem morreu sendo perseguido, mas ele tinha um brado de vitória, dizendo assim, em Jesus eu sou mais do que vencedores. Olha o milagre do Evangelho. Pega assassino, ladrão, prostituta, pega vândalos, pega estrupadores, e dá uma esperança de vida, uma vida para com Deus, uma vida que nós nunca vamos entender. E ele diz assim, olha, eu te perdoo, mas não faça mais isso. E aquele ser humano daquela velha natureza caída e pecaminosa se transforma como um Paulo, como Maria Madalena, como muitos outros, um Pedro covarde, que andou 3 anos e meio com Jesus, e na hora que Jesus mais precisou dele, ele negou aquele amigo que ele dizia que o amava, mas mesmo assim Jesus nunca desistiu dele. E Jesus nunca vai desistir de mim, e nunca vai desistir de você. Jesus, esse Deus maravilhoso, que é a revelação do Deus Pai Todo-Poderoso, nunca vai desistir do ladrão, do salteador, do assassino. Porque enquanto Ele estiver intercedendo por nós, há uma chance para o perdido. Deus deu o seu Filho como oferenda na cruz, por nós e pelos nossos pecados. Você já meditou nisso? Que Jesus morreu no seu lugar? Você já parou para pensar que Jesus morreu e foi por você? Você já entendeu a grande mensagem de amor que Deus dá ao ser humano agora, dizendo, filho, eu enviei meu filho para morrer no teu lugar na cruz. Ele morreu para você ter vida, e vida com abundância. Você já entendeu? Quando eu aceito, quando eu amo, quando eu obedeço, eu entendi. Quando eu não aceito, quando eu não amo, quando eu não obedeço, lamentavelmente eu sou ingrato e não entendi ainda. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para que toda sorte de bênção venha sobre a sua vida, nós devemos crer de todo o nosso coração. Quem crer não vai perecer. Quem crer terá vida eterna. E o que quer dizer crer? Crer é ter fé. Mas o que é crer? Ter plena convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Você crê que Jesus é Filho de Deus? Você crê que Ele é o Filho unigênito enviado por Deus para resgatar os nossos pecados através do seu sangue? Então, se você crê,
você não vai perecer no dia final, quando Deus vier acertar as contas com o pecador que não se arrependeu de seus pecados. Crer, ter plena convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único que pode salvar o ser humano de seus pecados e tirar-nos da escravidão do inimigo e das trevas. Paulo confirma isso em Atos 4:12. Olha o que ele diz: em nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Só Jesus tem poder para curar. É o cântico que nós cantamos, né? Só Jesus tem poder para libertar o homem. Não só das drogas ou do álcool, mas do pecado, da escravidão do vício. Só Jesus tem poder para levar o homem a Deus, porque Ele é o único caminho que leva a Deus. Não existe outro em ninguém, a não ser Jesus, o Filho de Deus. E Ele próprio diz assim, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim. Qual o caminho que você está seguindo? Qual a direção que você tem tomado? Gandhi, um sábio, considerado um sábio hindu da Índia, ele diz que todas as religiões levam a Deus. Mentira do diabo. Religião não leva a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida que leva a Deus. Budista não leva a Deus. Confúcio não leva. Espiritismo não leva a Deus, mas ao diabo. Candomblé e tudo que é ocultismo não leva. Só leva a Deus aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho, verdade e vida, revelada por um Deus de graça, nos prometendo a eternidade. Mais ninguém, em nenhum outro há salvação. E tem um monte de gente achando, todas as religiões são boas, porque leva a Deus. Errado. Que tipo de Deus? Tem o Deus da luz que enviou Jesus, e Ele é o único meio de chegar no Deus da luz, que é o céu. Agora o Deus das trevas leva para a morte, para a destruição, e não ao Pai, que nos ama e entregou seu Filho por nós. Durante essa semana, medite nessa frase. Não há esperança para ninguém, nenhum ser humano, a não ser na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir. Não há esperança para ninguém, para nenhum ser humano, a não ser Jesus, o Salvador daqueles que crê em seu nome. Você tem esperança de ser feliz? Jesus é o caminho para a felicidade. Não há outro. Quer ser feliz, meu colega? Tem que agarrar em Jesus. O álcool, rapidinho, ele deixa você já triste. As drogas, você usa, daqui a pouco, passou e volta a depressão e a opressão. A prostituição, o adultério, os jogos, é tudo algo momentâneo. Quer ter esperança de felicidade plena? Só Jesus pode dar, mais ninguém. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro não compra felicidade e nem saúde. Mas Jesus dá a felicidade e te cura de todo tipo de enfermidade, porque Ele é Deus. Não há esperança a não ser em Jesus. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa noite que tem procurado ser feliz. Procurado pelo caminho errado, porque o Salomão, o maior sábio de todos os tempos, diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é abismo, é morte. Mas eu quero ser feliz. E alguém acha que casando vai ser feliz. Se Jesus não estiver no casamento, não será feliz. É alguns meses, divórcio. Outros acham assim, eu vou casar, depois vou ter filhos, é isso, serei feliz? Pai, mãe e filho, sem Jesus, é tragédia. Não adianta nos enganarmos.
O Brasil se diz cristão, mas o povo está muito longe de Cristo. Talvez nós não entendemos, mas como pode um ser humano entrar num colégio e matar 10 pessoas, 12? Como pode uma mãe ganhar um bebê num vaso sanitário e jogar no lixo? Como pode uma pessoa matar friamente alguém para roubar? É porque quando Deus não está na vida da pessoa, Satanás usa ele para matar, para roubar e para destruir o ser humano. Se você até hoje procurou a plena felicidade, paz e alegria no seu coração, em outro lugar, a não ser na pessoa de Jesus, você está indo por caminhos errados. Ontem nós estávamos vindo do culto que nós tivemos lá em Ademar de Barros. Aí eu parei num posto para abastecer. E ali tinha vários jovens bonitos. Homens, mulheres ali. Um som muito alto. Todos já quase bêbados. Falando um monte de bobagem. Todo suado, fedia. Bebida para todo lado, copo na mão. E ali gritando. O mundo é um lixo. O mundo sem Deus é um lixo. Porque não tem respeito com as pessoas. Aí todo mundo que passava esmexia e falava palavrão. E acha que isso é diversão e ser feliz. E alguns acham que, não, é assim mesmo, o jovem tem que aproveitar a vida. Quer aproveitar a vida, se entrega a Jesus. Quer ser feliz? Só Jesus pode te dar o futuro para você. Aquilo lá, meu colega, se eu fosse um rapaz solteiro, visse aquele monte de jovenzinho ali podia ser 16 a 22 anos, com a cara cheia, toda suja, suada, jamais eu queria para minha esposa. Você queria para você? Você chegaria num lugar daquele, vendo aqueles rapazinhos, tudo vestido de cowboy, fedido, bêbado, para esposo? Que isso? E acha que está certo. Jesus é a única saída para o jovem brasileiro, para o jovem do planeta Terra. E o jovem se acha inteligente, né? Então toma essa. Inteligência sem Deus é loucura, diz a Bíblia. Inteligência sem Deus é loucura. Quer ser inteligente? Glorie-se em conhecer a Deus. Abra sua Bíblia, leia, e você vai ser inteligente para com Deus e para com os seres humanos. Vamos ficar em pé, irmãos. Quais os caminhos que você tem buscado? Nós ouvimos nessa noite que Jesus deixou tudo por você. Sabe o que é Deus levantar do seu trono, tirar sua coroa como Rei dos Reis, tirar seu manto, esvaziar-se, deixar aquela glória que ele era adorado por anjos, arcanjos e querubins, e vir para um mundo de pecado. E tem um escritor que escreveu assim: antes de Jesus vir à terra, só havia trevas. Quando ele veio, ele se tornou a luz do mundo. Você quer ter luz na sua vida? Só Jesus pode iluminar a sua vida. Sem Jesus é trevas. Quais os caminhos que você tem seguido em busca da felicidade? Salomão sabe o que ele diz? Olha, jovem, você aproveite bem a sua juventude, faça todo o desejo do seu coração, mas saiba uma coisa: você vai ter que dar conta e prestar conta diante de Deus de toda a terra. Vai ter que prestar conta, a consequência vem. E para nós, irmãos, já mais maduros, e até mesmo os idosos, em quem tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a esperança para a felicidade do ser humano está na pessoa bendita do Senhor Jesus, em nenhum outro. E nesse momento nós vamos estar orando. Em quem você tem buscado a felicidade? Eu vou buscar felicidade numa jovem bonita ou num jovem bonito. Eu vou buscar felicidade em dinheiro, num bom emprego. Eu vou buscar felicidade em fama. Toda a glória passageira. Só Jesus dá glória verdadeira e abundante. E uma vida que ninguém pode tirar de nós.
Jesus ama como você é, mas Ele se recusa a deixar você como você é. Ele quer que você, a cada dia que passe, você se pareça mais com Jesus.